noite, meu nome é Ismael Costa, o pessoal que me conhece mais como Portioli na Bluesoft, e durante alguns estudos que eu estava fazendo, procurando componentes, um dos problemas que eu acho que muita gente enfrenta quando vai usar o Vue.js é encontrar componentes ou exemplos de como utilizar ele ou de como fazer algumas customizações. E aí eu encontrei esse site daqui, Vue.js Examples, e aqui ele tem exemplos de de vários componentes, vários elementos que você pode montar com o Vue.js e criar meio que as suas diretivas, levando mais para o lado do Angular, que muitas vezes a gente opta por usar o AngularJS porque ele já tem alguns frameworks mais avançados e não conhece a parte dos frameworks do Vue.js. E aí, pesquisando também sobre isso daí, eu encontrei esse framework daqui, que é o Frame Vue RK. E aí, se a gente for nas documentações dele, ele também já tem vários tipos de componente, ele já mostra como que são os códigos de exemplo. Tem um exemplo aqui de um form, deixa eu procurar aqui, que ele já mostra como que como que você usaria os componentes dele. E a única coisa é que geralmente, se você quiser usar o Vue.js para poder usar com esses componentes, o ideal é você estar usando o TypeScript. Geralmente você não vai encontrar o Vue.js puro para você usar ele com algum framework sem estar com TypeScript por trás. Eles usam o TypeScript para facilitar a componentização. Um outro que eu encontrei que é muito bom é esse Vuetify, que ele inclusive tem aqui as comparações do que ele tem em relação aos outros frameworks de Vue.js. Então ele implementa algumas outras coisas que os outros não preenchem. Você consegue customizar o tema dele. Inclusive você tem suporte de business, você tem um suporte corporativo para ele se você quiser assinar. E o outro framework que eu encontrei, meio que revivendo aí dos mortos, que eu não fazia tempo que eu não via ele, o PrimeFace, que muita gente deve conhecer pela parte do JSF. Se a gente entrar agora na página deles, eles meio que evoluíram para uma empresa realmente de frameworks de UI, e tem agora para Angular, para React e o JSF, que era o padrão deles, o Java. Então, usando a parte do Vue.js, você já tem aquele suporte legal que você tinha com o JSF, que tinha aquele monte de comportamento, clicava, editava, não sei o que lá, abria, fazia aqueles negócios legais lá no JSF. Agora você já consegue fazer também de uma maneira um pouco mais decente com o Vue.js. Então já é bem avançado. É como se você tivesse os componentes do jQuery, mas tipo, já está tudo pronto ali, você só tem que fazer a customização com TypeScript. Então, esses foram os frameworks principais que eu achei. Espero que eu tenha ajudado aí, tenha dado uma força pro pessoal que mexe com Vue e não tem como justificar muito colocar ele no projeto por falta de algum tipo de suporte que as pessoas falam, de não ter componente, porque tipo, realmente ele já está um framework bem maduro, dá para você considerar ele num projeto seu. Obrigado.